A igreja não é um apêndice, um plano B. Nós veremos isso. O Senhor sempre preservou um remanescente fiel. E o remanescente sempre viveu nessa expectativa. Embora a maioria do povo judeu, no primeiro século, rejeita Jesus, sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. E é com esse remanescente que o Senhor faz nova aliança. Nós podemos ver isso já no começo da história. Nós falamos na semana passada sobre Simeão e Ana. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 25. Versículo de número 25 a 38. Olha o que diz a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Então, ainda que Jesus tenha sido rejeitado pela maior parte da nação, a restauração, ela foi feita e continuará sendo feita até que Ele volte. Porque o Senhor sempre preservou o remanescente fiel. Aqueles que, ao chegarem e ao perceberem, ao verem, que esse é o texto que vai nos mostrar, quando Ana, a profetisa, aquela mulher que não se afastava do templo, certamente como outros esperavam, porque ela começa a dizer acerca deste menino, que ele é o cumprimento que restauraria o povo de Israel. Nós precisamos ver que sempre houve e sempre haverá, e nós precisamos fazer parte desses que permanecem esperando, ainda que para muitos a promessa é, meu irmão, ilusória, ainda que para muitos essa ideia de Jesus voltar, isso faz parte da mitologia de um povo que professa a fé no Jesus, que nem sabemos se de fato existiu. Mas o recado que Paulo disse aos irmãos de Corinto acerca da ressurreição dos mortos, nós nunca mais deveremos nos esquecer. Nós não devemos dar ouvidos às más conversações. Por quê, meu irmão? Porque essas coisas corrompem os bons costumes. Nós não nos enganemos, porque o Senhor vai voltar. E essa expectativa preveu o povo, ainda que o remanescente apenas, o remanescente fiel. Então lembre-se, querido, a promessa não falha, ainda que nós deixemos de crer, ainda que nós deixemos de acreditar. Quem prometeu é fiel para cumprir. E Ele vai realizar. Esse dia vai chegar. Que nós não sejamos surpreendidos, mas vivamos como este homem, Simeão, estava vivendo na sua época. Como essa mulher que esperava a consolação e profetizou àqueles que esperavam também. Então sempre houve, sempre haverá um remanescente fiel. Queridos, nós precisamos pensar sobre isso, porque as bênçãos espirituais do Novo Testamento, essa nova era que Jesus instaurou, ela sem dúvida alguma é o cumprimento daquilo que foi prometido. E elas são mais abundantes para nós hoje do que foi para aqueles irmãos como Simeão e Ana. E às vezes nós ficamos mais incrédulos do que aqueles lá, que tiveram frações, fragmentos da revelação. Tudo estava escrito, mas foi escrito de forma progressiva. Foi muitos anos a revelação vindo, sabe, um pouquinho em pouquinho. E eles não tinham, Ana, Simeão não tinha a clareza que hoje nós temos, porque eles estavam vivendo a história. Nós já temos a história revelada. Tudo o que se seguiu, lembra? Era apenas um menino sendo apresentado no templo. Provavelmente eles morreram antes mesmo de Jesus alcançar a fase adulta. Porque parece que Simeão não morreria antes de ver. Como ele viu, então agora já estava apto para ir para a glória. Mas ainda ele não tinha visto Jesus ressuscitar os mortos. Ele não tinha visto Jesus curar enfermos. Ele não tinha
visto ainda Jesus realizar sinais e milagres, o Espírito Santo ainda não teria sido descido, como desceu no tempo de Atos dos Apóstolos, no período do Pentecostes. Então eles tinham menos revelação, uma revelação menor do que a nossa hoje, porque hoje nós temos o quadro completo. Eles não viram Jesus ressurreto. Nós hoje testificamos. Paulo vai dizer, ele foi visto por uma quantidade de pessoas que é inegável que a sua ressurreição é verdadeira. Então nós hoje temos mais revelação, mais clareza da obra, da vida, da obra, da pessoa de Cristo do que esses homens, como Simeão e Ana. E muitas vezes nós rejeitamos, negligenciamos e não vivemos nessa mesma expectativa que permeou a sua vida inteira. Queridos, a rejeição, como disse semana passada, a Cristo Jesus, eu creio que rejeitar esta obra é sinal daquele pecado imperdoável. Porque só a incredulidade, só a rejeição velada, persistente, é que nos condena. Então que nós não sejamos negligentes e vivamos à luz daquilo que nos chegou às mãos, dessa revelação bem mais ampla, bem mais completa. E por que nós podemos dizer isso? Como eu acabei de dizer, temos mais informações. Temos o mistério, como Paulo vai dizer, revelado por esses homens, como Paulo, os apóstolos, a própria pessoa de Jesus mostrando: eu sou. E aquele que vem a mim, de maneira alguma não lançarei fora. A nossa fé hoje está muito mais aprofundada, ou pelo menos deveria estar, mais alicerçada. Hoje nós, o povo do Novo Testamento, que somos a consequência direta dessa ação, desse cumprimento, temos uma compreensão maior das dimensões do amor de Deus, que foi revelado na obra perfeita, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se você for comigo lá em Efésios capítulo 3, versículo 17 a versículo de número 20, isso fica bem evidente, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 3, versículo 17 a 20. Diz assim a palavra de Deus: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hoje nós temos esta revelação. Hoje nós temos uma compreensão deste amor que excede o entendimento, do amor de Deus pela vida do seu povo. E nós devemos pensar a respeito disso. Por isso que a carta aos Hebreus é séria, vai dizer: olha, se a revelação feita pelos anjos, lembra? Se a revelação feita pelos anjos, pelos profetas, trouxe consigo as consequências pela rejeição da palavra que esses homens, anjos, e não homens, mas esses seres espirituais, anjos criados, se a palavra deles trouxe consequências para quem rejeitou, quanto mais vocês acham que vai acontecer com aqueles que rejeitam aquele que é a expressão exata do ser de Deus? Vocês acham que vai acontecer com aqueles que rejeitam aquele que é a expressão, a plenitude de Deus?
Então, queridos, hoje nós temos muito mais. É por isso que precisamos ser muito menos negligentes. Na verdade, não devemos ser negligentes em coisa alguma, mas vivermos nessa expectativa que o Novo Testamento aponta a sua vinda, o retorno. E nós entendemos e cremos que, ao mesmo tempo que tudo isso que nós acabamos de falar é verdadeiro, que Jesus Cristo é o cumprimento dessas profecias da antiga aliança, ou aquele que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento, nós sabemos e desfrutamos de bênçãos maiores do que eles. E nós devemos ainda crer e perceber, pela revelação do Novo Testamento, que ainda há partes que ainda não foram completadas, cumpridas. Que ainda há partes que precisam desse retorno, ou que vão se realizar por completo, perfeitamente, quando Ele então voltar, quando Ele então retornar. Mas lembre-se, querido, nós precisamos estar vivendo à luz do que já aconteceu, fortalecidos pela história, fortalecidos pelo cumprimento, lembrando sempre, um dia foi promessa, essa promessa se cumpriu. Ainda que muitos não creram, sempre houve um remanescente. E com isso o Senhor fez nova aliança. Isso deve firmar a nossa fé. Olhar para trás. Para trás bem remoto. Quando ainda era promessa. Para trás agora mais próximo. Quando a promessa se cumpre. Mas nós sabemos que essa promessa não se cumpriu de forma plena, completa. Ainda existe um aspecto daquilo que há de ser. Então, esse histórico passado, remoto e mais próximo, deve nos ajudar a viver hoje. Porque amanhã, ali depois da curva, ali, em alguns instantes, o Senhor vai voltar. E nós precisamos estar prontos para isso. Preparados para isso. Então, queridos, o que desfrutamos hoje em Cristo Jesus, por meio da habitação do Espírito Santo, é apenas um prelúdio, é apenas primícias, é aquilo que dá-nos gostinho do que há de ser, o que já desfrutamos na pessoa, na obra, na presença de Deus, é apenas um prelúdio. Essa redenção, essa salvação que hoje eu e você desfrutamos, é apenas o inicial. E existe muito mais, uma rica e completa restauração futura. Nós precisamos nos lembrar que a era presente instalada pela primeira vinda de Cristo será seguida de outra, mais gloriosa do que esta. Esta é uma frase de Anthony Hume. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, lembre-se, o grande advento escatológico já aconteceu. O grande evento, o personagem central, já, meu irmão, é uma realidade. Cristo veio ao mundo. Havia aquela expectativa do Antigo Testamento. E é em Cristo Jesus que esse grande evento futuro para eles aconteceu. Para nós já é passado. Ainda que esse passado não foi pleno, completo, em todos os aspectos daquilo que foi prometido, mas já foi inaugurado. É por isso que nós vivemos essa tensão do já e ainda não. Já estamos, mas ainda não estamos plenamente. Mas já desfrutamos das coisas deste reino vindouro. Isso se dá pela vinda de Cristo Jesus ao mundo. E eu quero ver com vocês esta verdade. Nosso objetivo hoje é este, ver que em Cristo Jesus, se não a totalidade, mas a grande parte, no sentido de que nele se cumpre de forma inicial, inaugural, aquilo que foi prometido. Então nós precisamos viver nessa expectativa, nesta realidade, já e ainda não. Nele já estamos desfrutando daquelas promessas que foram feitas, mas ainda não estamos desfrutando de forma plena e completa quando ele então voltar. Isso se dá.
Ok? Então, todos os aspectos que permearam o antigo e a esperança do antigo já alcançaram em Cristo Jesus alguma medida, um grau de cumprimento. Lembre-se, Jesus é o Redentor, o descendente da mulher, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ainda que o diabo tentou contra a sua vida, ainda que o diabo, porque havia uma inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, e o diabo, você vai ver que na história ele sempre tentou matar todos os personagens que ele entendia ser alguém talvez que viria e daria fim a ele. Se você olhar para a história de Moisés, por exemplo, lembra? Todos os meninos eram para ser mortos. Ação do diabo. Na época de Jesus, o que aconteceu? Herodes mandou matar todas as crianças. O diabo sempre tentou, mas não triunfou. Então, em Cristo Jesus se cumpre essa promessa. Em Cristo Jesus se realiza. Ele é o descendente da mulher, ele é da tribo de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi, raiz de Davi, filho de Abraão. Pega a genealogia. A Marta falou da genealogia essa semana. Como a genealogia nos ajuda a perceber o plano de Deus na restauração e salvação. Não está à toa lá nos evangelhos a genealogia de Jesus mostrando que ele é descendente de Abraão. Lembra? Em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Queridos, Jesus é esse grande evento escatológico. Mas nós precisamos nos lembrar que existem partes ainda da escatologia que ainda está por vir. E eu quero agora passar a mostrar, biblicamente, que Jesus é, de fato, esse grande evento. Ok? Ele é o Redentor vindouro, ele é a semente. Se você for comigo lá em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, você vai ver o que Paulo diz acerca de Jesus. Abra sua Bíblia, Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, com um propósito: resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é apenas um dos textos. Se você for comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 23. Atos dos Apóstolos 13, 23. Veja o que é dito acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Da descendência deste Jesus, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Da descendência desse, o filho de Jessé, o descendente de Davi, é o texto dentro do seu contexto. Ele é aquele que reina, está assentado sobre o trono. Este reino jamais terá fim. Esse é Jesus, o descendente, o Redentor vindouro. Este é aquele que restaurou e fez nova a aliança. Lembra, nós estamos vendo na pessoa de Jesus o cumprimento, ainda que em parte, daquilo que havia sido prometido. Ele é o Redentor vindouro, a semente da mulher, descendente de Abraão, da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que vai dar fim à animosidade e à inimizade, destruindo o inimigo. E ele faz nova aliança. Abra sua Bíblia aí. Vou para Hebreus. Queridos, se você quiser anotar aí, depois leia na sua casa, Mateus 26, 28, Lucas 22, 20, que fala sobre esta nova aliança. Mas eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 14 e 15. Hebreus 9, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Lembram? O Senhor faz nova aliança com o seu próprio sangue.
nós repetimos esse ato, esse memorial da nova aliança sendo feita todo domingo, primeiro domingo do mês. Nós adotamos o primeiro domingo para relembrarmos essa nova aliança, feita do seu próprio corpo, sangue. Ele faz nova esta aliança. Israel, como um remanescente fiel, está sendo restaurado desde aqueles períodos, desde aqueles dias. Às vezes nós achamos que a restauração vai ser com o povo de forma indistinta, mas nós vimos lá em Isaías que somente a semente santa, ou a parte santa, o remanescente santo seria restaurado, não o povo de forma indistintamente. Não porque somos, como ele vai dizer lá aos romanos, nem todos os descendentes têm Deus aliança com eles, mas aqueles que por meio da fé criam e creem. Então, meu irmão, a restauração com o povo de Israel necessariamente inclui crer em Cristo Jesus. E Paulo fala sobre isso. Muitos acham que falhou, mas não, o Senhor sempre preservou o remanescente fiel. E é com este remanescente fiel que Deus faz a restauração. Olha lá, Romanos capítulo de número 9, versículo de número 27. 9 e 27. Romanos 9 e 27. Se você não tem costume de manusear a sua Bíblia hoje, vai ser aquele dia bom. 9 e 27 diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E Deus tem salvado judeus, Deus tem salvado gentios, porque a aliança que Deus faz é por meio da fé. Abraão se torna o pai de todo aquele que crê. Não é pela linhagem simplesmente sanguínea, descendência natural, mas é pela fé. É pela fé que Deus tem restaurado, que tem sido restaurado o povo, que faz parte da vossa aliança. Nós vemos também no Novo Testamento o derramamento do Espírito Santo, cumprindo-se aquilo que havia sido prometido. Você vai ver que no dia do Pentecoste, Pedro faz exatamente menção de Joel 2. Aquilo que está sendo realizado, que está acontecendo, os homens não estavam embriagados como alguns estavam achando, aquela hora do dia. Lembra que ele fala? A essa hora do dia vocês acham? Não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que foi prometido pelos profetas, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos este cumprimento no Novo Testamento. Talvez você fale assim, mas e o reino? Será que nós já estamos vivendo no reino que haveria de vir? Sim e não. Porque Jesus vai dizer, olha, se está sendo anunciado, se está sendo pregado, se está sendo curado, então, meu irmão, é chegado o reino de Deus. Tanto é que, como é que ele começou? A Bíblia diz, ele começou a pregar e a dizer, saindo de todos os povoados, começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus ou de Deus. Ainda que existem aspectos distintos, parece que apontam para a mesma realidade. Queridos, o reino de Deus estava entre os homens. Se você for lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, você vai perceber esta verdade. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus, querido, já está sobre nós. Quando Jesus subiu aos céus, após a ressurreição, passar um período com os homens, ele deixou claro, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, não somente na Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Agora ele reina, ainda que de forma
não plena como haverá de ser, mas ele já reina. É por isso que nós, os seus súditos, os seus servos, podemos ir e encontrar vitória nessa nossa empreitada. Por isso que o inimigo agora não detém mais o Evangelho. Pode parar-nos, mas a pregação, como Paulo vai dizer, esta ninguém detém. Ele estava preso em cadeias, Paulo vai dizer, mas a palavra continua surtindo, salvando aqueles que foram chamados, aqueles que são escolhidos. Porque todo o poder foi dado e o seu reino já está presente, ainda que não plenamente. Então nós já vemos esse aspecto do reino vindo. Há também um aspecto dos últimos dias. Eu disse aos irmãos que havia essa expectativa. Nos últimos dias, ou no último dia, e os últimos dias já se iniciaram. Jesus deixou bem claro ali, o reino já chegou. Os últimos dias já começaram. Se você for conosco lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 a 21, quando Pedro vai fazer, aquela revelação do que está acontecendo, ele fala assim, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Se o Espírito é derramado, é uma viva presença de nós, nos últimos dias já está acontecendo. Mas haverá aquele último dia, o último dos últimos, o último dos últimos, do dia do acerto de conta, do dia em que Deus trará juízo. Se você lembrar, são esses dois aspectos que pairam esse último dia. O aspecto, meu irmão, de por um lado, o Senhor estabelecer na ressurreição dos mortos e dizer, vinde, amados do meu Pai, para você estar preparado no lugar, também vai ser o dia do Senhor trazer juízo, condenação para aqueles que o rejeitaram. E então, quando esse dia chegar, o juízo se estabelecer, por um lado, o povo de Deus, salvo pela graça, mediante a fé. Por outro lado, aqueles que foram impenitentes, insistentes, preservam a sua ignorância, rejeitam, por livre e espontânea vontade, o Pai, pela obra do Filho. Então receberão condenação. Serão lançados no lago de fogo. Pagarão por toda a eternidade por seus pecados. Porque rejeitaram. Lembra de Hebreus, capítulo 2. Se houve juízo para aqueles que rejeitaram a palavra, daqueles que eram menores, aqueles que eram sombras, quanto mais haverá juízo sobre aqueles que rejeitaram o próprio cumprimento da profecia. O próprio Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, quando esse dia chegar, o novo céu e a nova terra será, de fato, estabelecido. E então, queridos, nós viveremos eternamente com o Senhor neste novo céu, da restauração. Nós já falamos e falaremos um pouco mais à frente sobre quais os aspectos desse novo céu e dessa nova terra. João 15, versículo 19, trata sobre isso. Olha o que diz João 15, 19. Vai dizer que nós, ainda que o céu não é novo, a terra não é nova, os habitantes dela já são. Os habitantes já são novos. Olha o que diz. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ainda que o céu não está novo, a terra ainda não foi restaurada, nós já somos parte daquele novo céu da nova terra. Já não somos mais deste mundo. Se eu e você fomos nascidos de novo, alcançados pela graça, salvos pela graça, mediante a fé, ainda que nós já lá não estamos, mas de lá já pertencemos. É isso que Jesus está dizendo. Então é essa expectativa que nós temos que vivenciar.
ainda que o céu não foi feito novo, ainda que a terra não é nova, nós somos novos e precisamos viver na expectativa desse novo céu e da nova terra. Por que, queridos? Por que isso é importante? Percebermos no Novo Testamento a ideia de que já houve um cumprimento na pessoa de Cristo, mas ainda há aspectos daquilo que foi prometido que ainda não se cumpriu, para que nós não nos enganemos. Ao olharmos a história, ao percebermos a história, vivamos na expectativa daquilo que ainda não se cumpriu. Porque se aquilo que foi cumprido é parte daquilo que foi prometido, é garantia que vai acontecer o que ainda não aconteceu. E nós precisamos estar atentos. Veja, muitos têm rejeitado a revelação da parte de Deus. Eu digo aos irmãos, o nosso propósito ao estudar esses assuntos não é ficar definindo o dia, não é ficarmos criando uma nova revelação ou termos uma nova perspectiva, simplesmente para sermos as pessoas mais corretas ou não da palavra de Deus, da compreensão da palavra de Deus. Esse não é o objetivo. O objetivo é que essa compreensão, ainda que em parte, porque nós não sabemos e não temos capacidade de compreender todos os detalhes, influencie-nos no dia de hoje, no tempo presente. Lembra que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11, se eu não estou enganado? Qual é a expectativa? Que nós ali naquele versículo tem dois grupos de pessoas. Aqueles que são ímpios e que devem então permanecer na sua impiedade, os imundos na sua imundície. Eu já disse e advirto novamente, e oro para que nós não nos encontremos nesse lado da história. Mas o mesmo versículo vai dizer de um outro povo, o povo que foi justificado, o povo justo, que foi justificado, que agora pratique mais obras de justiça e evidencie na prática que são santos, praticando obras de santidade. Então, meu intuito é esse, não é ficar assim, tendo razão, não, discutindo, sabe, coisas tão, que são importantes, porque é a Bíblia, mas se não influenciarmos, se não mudar a nossa atitude frente à realidade no dia de hoje, o que adiantará? Que proveito haverá? Então lembre-se, querido, em Cristo se cumpre. Ele é o personagem central. Mas ainda há aspectos que ainda estão por vir. Eu disse que existe essa ideia do último dia dentre os últimos. Os últimos dias que estamos vivendo. João vai dizer que já foi instaurado. Essa é a última hora. Lembram? Essa é a última hora. A ideia de que estamos vivendo nos últimos dias. Mas haverá um último dia dentre os últimos. E nesse dia, querido, como eu disse agora há pouco, esse dia vai ser um dia distinto. De um lado, salvos pela graça, mediante a fé. Do outros, condenados, porque rejeitaram, porque não quiseram, porque preferiram amar o mundo criado do que o Criador. E nós não podemos, não devemos nos deixar enlaçar, embaraçar com as coisas desta vida. Se somos deste reino que já se iniciou, se somos parte, vivemos e temos mais revelação do que aqueles do passado, querido, não desperdice aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. A Bíblia fala sobre essa expectativa. A Bíblia fala desse dia final. A Bíblia fala desse dia, último. E Jesus falou desse dia como um dia de salvação e ressurreição, por um lado. João 6,39. Mas também, por outro lado, é dia de julgamento. João 12,41. O último dia será o último deste mundo como nós o conhecemos. Mas será o primeiro do mundo por vir. O mundo que, sem dúvida alguma, vai ser um mundo de demonstração plena, completa. Sem nenhum aspecto da queda mais. Porque Deus fará nova todas as coisas.
Então, naquele mundo por vir, nós então desfrutaremos do poder e da glória de Deus. Mas lembre-se, Lucas capítulo 20, versículo 35, vai dizer que somente os que são dignos irão alcançar. Talvez você ache que isso é por conta própria. Talvez, ao ler Lucas capítulo 20, versículo 35, dá a entender que nós, somos aqueles que devem preservar a dignidade para que alcancem alguma coisa. Mas lembre-se, querido, somente pela fé é que nós nos tornamos justos diante de Deus. Somente pela obra de Cristo, limpando-nos, purificando-nos, é que nós podemos então ter essa expectativa do mundo vindouro. É por isso que é necessário nós falarmos também desse cumprimento da obra do Espírito em nossas vidas como selo, mas ele não é apenas o selo, ele também é o penhor. O Espírito Santo de Deus já foi derramado em nós, sim. Mas lembra que quando nós falamos da ressurreição, o primeiro Adão foi feito de alma vivente, o segundo de espírito vivificante. E eu disse aos irmãos que nós já desfrutamos desse novo nascimento, mas ainda não desfrutamos de forma plena. Só iremos desfrutar de forma plena quando nós ressuscitarmos lá na glória. Quando então o Espírito de fato for tudo em nós, nos guiando, dirigindo de forma plena, completa. E parece que nós já estamos desfrutando desse gostinho de viver na luta constante e na vitória contra o pecado. Mas sabemos que ainda pecamos. Sabemos que ainda falhamos. É por isso que nós precisamos ler constantemente Romanos capítulo 8, que fala sobre a vida do Espírito. Porque em Romanos 8, querido, é algo extraordinário. Mostra que é possível vencermos a luta contra o pecado. Mas só é possível porque temos em nós o Espírito Santo. Mas sabemos que ainda que o Espírito Santo habita em nós, há momentos de que nós gememos, choramos, e o Espírito intercede por nós. E então nós conseguimos desfrutar do mundo vindouro. Porque se você é crente de verdade, você sabe que o pecado é algo que te incomoda. E como é bom quando nós temos a percepção que estamos vencendo a luta contra ele. Mas sabemos que por nossa própria falha, por nossa própria natureza, muitas vezes damos vazão. Nós rejeitamos a ação do Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, olha, primeiro deixe o Espírito sair em vocês. Segundo, não resista, mas permita-se ser controlado por ele. Assim como vocês, muitas vezes são controlados pela bebida, é por isso que ele fala, não se embriaguem, mas o paralelo ali é interessante, porque a embriaguez, ela toma o controle das nossas ações. Então ele fala assim, deixa-se encher pelo Espírito. E nós, essa ideia de já termos o Espírito, é aquele antigozo, é aquela, sabe, é as primícias. E ele fala sobre exatamente isso. Mas lá teremos então total ação do Espírito em nós. Porque o pecado já não mais fará parte da nossa história. A habitação do Espírito, o Leandro Lima, o pastor reverendo Leandro Lima, ele vai dizer que a habitação do Espírito do crente é uma realidade escatológica. É o poder do futuro que irrompe no presente. É a certeza do futuro que transforma o presente. Só pelo Espírito nós podemos vencer. Só pelo Espírito nós podemos andar em vitória. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, não andem na carne. Se vocês vivem pelo Espírito, andem no Espírito. E dessa forma vocês não vão satisfazer as consciências da vossa carne. Ter o Espírito hoje em nós, queridos, já é prenúncio daquilo que seremos e viveremos na eternidade. É o Espírito que nos distingue de sermos filhos ou não de Deus.
Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Quem não tem o Espírito, Paulo vai dizer: opa, opa. E quem é guiado pelo Espírito? Quem é nascido do Espírito? Jesus vai dizer que esse pode entrar no reino. Queridos, e vai se culminar nesse novo céu e na nova terra, e nós estamos terminando. Por quê? Porque a expectativa é essa. Ainda que nós já desfrutemos, somos novas criaturas, somos cidadãos desse novo céu e da nova terra, esse tempo ainda não chegou. Pedro vai dizer que Jesus ficaria esperando. Jesus ficaria esperando. Pedro fala de Jesus. Jesus vai ficar esperando até que Deus restaure todas as coisas. E nós estamos vivendo nessa expectativa da restauração desse novo céu. Aquilo que foi prometido por Isaías, a criação do novo céu, da nova terra. João fala, ele viu descendo do céu essa nova terra, esse novo céu. E a pergunta para nós encerrarmos hoje é: será que nós estamos vivendo nessa expectativa? Será que nós ainda vivemos nesta verdade? Ou perdemos a esperança? Ou achamos que a fé é apenas uma realidade no tempo presente? Que a religião é apenas o meio pelo qual nós alcançamos a satisfação no mundo que estamos vivendo? Eu disse domingo e volto a repetir: se esta é a nossa última esperança, a fé como instrumento para nós gozarmos de coisas boas apenas aqui neste mundo, isso é muito pouco. Por quê? Porque esta vida está fadada à morte. Vamos morrer. E o que Deus prometeu para nós é uma vida eterna. O que Deus prometeu para o seu povo é uma restauração plena, onde o pecado já não terá mais domínio sobre nós. Será que nós temos esperado apenas para este mundo? Mostrei aqui expectativas do antigo se cumprindo na pessoa, e essa expectativa, sendo evidenciada e ampliada para nos trazer esperança ainda daquilo que não se cumpriu. E às vezes nós olhamos a religião, o cristianismo, centrado apenas no que comer, no que beber, centrado apenas, meu irmão, para esta vida miserável. Ainda que nós, claro que Deus é bondoso, gracioso, misericordioso, Ele nos permite vivermos bem nesse mundo, Ele nos dá o que comer, nos dá o que beber, nos protege, Ele já colocou o Espírito em nós já temos a garantia, o selo, o penhor do nosso resgate. Mas às vezes nós resumimos a fé para esse mundo mau, esse mundo transitório e passageiro. E nos esquecemos que Deus nos colocou aqui, estamos aqui apenas de passagem. Pedro fala sobre isso. Paulo vai dizer: não se embaraçem, como um bom soldado, não se deixe enlaçar, se embaraçar com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que vos alistou. E às vezes nós queremos apenas no presente século a nossa coroa de louros. Nós só queremos o brilho, a glória para o aqui e o agora. E nos deixamos modelar pela busca pelos prazeres, pelas buscas das realizações pessoais, como um fim em si mesmo. Gente, nós não somos abertos aqui à ideia de que não podemos desfrutar das coisas boas que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se a fé se resume a isto, por mais bom que seja, passa, acaba. Os dias se vão. E qual é a nossa real motivação? Paulo vai dizer: abrir mão de tudo. Por isso eu enfrentei feras, em Éfeso. Porque se a fé se resume aqui, não teria sentido. Mas eu sei
que Cristo vive, que Ele está vivo, que em breve vai voltar, que os mortos vão de ressuscitar, e então valerá a pena. Descobrirei. Ele já sabia disso, mas descitaria e vai dizer que era coisa bem melhor. Será que nós estamos preparados para abrir mão daquilo que nos embaraça? Será que você está preparado para abrir mão daquilo que te afasta de Deus? Em algum momento de alguma pregação atrás, nós falamos, Moisés só pôde abrir mão porque ele viu o invisível. Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos. E nós, o que temos esperado? Qual é a nossa expectativa? Qual é a tua expectativa? Se é somente nesta vida, então coma mesmo. Vai morrer, então aproveite, ao máximo. Faça tudo. Mas lembre-se, como aquele texto de Eclesiastes nos ensina, de tudo isso o Senhor requerirá contas. A vida é muito mais, queridos, do que comer e beber. É um gozo eterno. É uma vida sem fim. E somente os filhos, alcançados pela graça, mediante a fé, os que vivem nessa expectativa e apressam, é que vão desfrutar. Que nós estejamos do lado certo. Que nós estejamos na expectativa, dizendo, Senhor, vem. Porque é assim que o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor. Ansiamos por tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus, que essa seja uma verdade em nós. Que essa seja uma verdade nesta congregação, nesta igreja. Na vida de cada irmão aqui presente. E também daqueles, Senhor, que ouvirão essa mensagem. Que o Senhor guarde-os de tropeçar. Viva-os no embaraço. A fim de que eles, Senhor, vivam uma vida que agrade ao Senhor. Vivam, Pai, na expectativa do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. E somente, Pai, aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, desfrutarão desta comunhão com o Senhor. Que isso se torne verdadeiro em nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus seja louvado. Amém.